Muito bem, pessoal, mais uma questão número 4 do nosso trabalho, com o objetivo de enfatizar a segunda lei de Ohm. Pessoal, eu estou tentando colocar nessas videoaulas exercícios mais complexos que a gente demonstra usando um pouco de álgebra, tá bom? Então forcem um pouco, por mais complicado que pareça, vão anotando as dúvidas e vão me perguntando, tá? Então vem comigo agora na questão número 4. A questão 4, pessoal, ela diz o seguinte: a figura mostra 3 condutores cilíndricos de cobre. São 3 fios de cobre, tá bom? Onde vai passar a eletricidade. Mostra a área da base e o comprimento desses fios. Esses fios serão colocados na mesma diferença de potencial V. Rapaziada, você lembra o que é a diferença de potencial? Lembra o que é a tensão? 220, 127, bateria 12 volts, uma pilha 9 volts, isso é o DDP. Então eu vou aplicar esses 3 fios na mesma diferença de potencial. E eu quero saber como a corrente se comporta em cada um desses casos. Então vamos lá. Primeiro caso, pessoal, eu tenho um fio de comprimento L, área A. Lembra que eu disse para vocês, toda vez que eu relaciono a área da seção com o comprimento de um fio, a resistência dele é dado pela fórmula da rola. Então você vem aqui, ó, no primeiro caso, vamos colocar aqui, eu tenho um comprimento L e uma área A. É só você observar aqui, ó, comprimento L, área A. Legal. No segundo caso, pessoal, eu fiz o seguinte, esse experimento reduziu a área do fio pela metade. Se a bitola, por exemplo, fosse de 16 milímetros quadrados, ela passou a ter 8 milímetros quadrados, e eu multipliquei por 1,5 o comprimento do meu fio. Perceba que ele ficou maior aqui, 1,5. Então, pro segundo caso, pessoal, aqui eu vou chamar de 1, aqui eu vou chamar de 2, ó. O material é o mesmo, por isso que eu não vou mudar o meu ρ. Agora, o meu L, pessoal, ele alterou. Em vez dele ser L, ele ficou 1,5 L. Ele aumentou aqui para 1,5 vezes L. E aqui embaixo, ó, a seção, em vez de A, ela virou a metade de A sobre 2. Legal. E para o terceiro fio, eu reduzi pela metade a bitola e reduzi pela metade o comprimento do fio. Então, agora aqui, ó, eu tenho um R3, o ρ vai manter o mesmo, porque o fio é de cobre nos 3 casos. Agora eu tenho o meu L reduzido pela metade, tá aqui, e o nosso A também reduzido pela metade. Legal. Feito isso, pessoal, vamos agora dar uma manipulada nessas 3 expressões. Então vamos rapidinho comigo aqui. A primeira não tem o que manipular, ela é ρ vezes L sobre A, tá? Ok, vou colocar ela aqui embaixo, ó, que é a resistência 1, ρ vezes L sobre A. Agora, observa comigo a segunda. Eu tenho aqui, ó, esse traço aqui representa uma divisão. Eu copio a primeira parte e multiplico pelo inverso, ó. O inverso de A sobre 2 é 2 sobre A. 2 sobre A. Posso ainda dar uma melhorada, professor Júnior? Posso, professor. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão multiplicar 1,5 por 2, vai ficar 3 ρ L sobre A. Legal. Agora vamos ver o terceiro resistor. O que eu consigo mexer nele aqui, ó? Conservo a primeira. E depois que eu conservo a primeira, esse traço novamente eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Inverso de A sobre 2 é 2 sobre A. Então, dando uma melhorada aqui, ó, eu corto o 2 com 2, vai ficar ρ L sobre A. Observem, pessoal, aqui que o R1 e o R3 são iguais. O que eu já posso concluir num primeiro momento dessa questão? Que se o meu resistor 1 é igual ao meu resistor 3, por quê? Eu dividi o fio pela metade e a área da seção também pela metade. Então eu não altero a resistência do meu fio, tá?
Legal, mas o exercício não quer uma comparação entre os resistores. Pessoal, olha com atenção aqui. Eu quero uma comparação aqui, ó, entre as correntes desse fio. E é isso que a gente vai trabalhar aqui agora. Então presta atenção num detalhe. Essa é a segunda lei de Ohm. Eu já passei para vocês a primeira lei de Ohm, que diz o seguinte, que U é igual R vezes I. A nossa tensão, que é o V aqui, ó, a diferença de potencial, vai continuar a mesma para os três casos. E eu quero fazer um comparativo aqui, ó, na corrente. Então eu vou isolar o I da corrente. Olha que legal, o R está multiplicando, quem está multiplicando passa para riba dividindo, ó, U sobre R. Legal, e a gente vai usar essa expressão aqui agora para poder fazer esse comparativo, ó. Então eu tenho corrente 1, corrente 2, corrente 3. E é assim que demonstra, pessoal, tá? Então cuidado para não ficar pegando resposta lá na internet. O I1, olha lá, o que vai ser o nosso I1? Vai ser a tensão 1 sobre o resistor 1. Só que como a tensão é igual para todos, eu não preciso colocar ela aqui, ó. Então vai ficar I1 vai ser tensão sobre resistor 1. I2, tensão sobre resistor 2. I3, tensão sobre resistor 3. Repara aqui, ó, que o nosso resistor 1, ele é igual ao resistor 3. Então eu posso falar que a corrente 1 ela é igual à corrente 3. Certo? Se você quiser provar isso mais a fundo, pessoal, é só você substituir aqui, ó. Quem é o seu R1? Rho vezes L sobre A. Então ficaria assim, ó. Rho vezes L sobre A. Mas dividir por uma fração, lembra que é multiplicar pelo inverso dela? Então vai ficar, a multiplicação vai ficar A sobre Rho vezes L. Pronto. Esse é o valor da nossa corrente 1. E olha que bacana, nós estamos trabalhando só com álgebra, tá bom? Questão 3, aqui ó, a 3 é a mesma. I3 é igual U sobre o resistor 3. Repara que o resistor 3... ele é o mesmo do resistor 1, então vai ficar a mesma coisa. Vai ficar A aqui, Rho sobre L. Tá? Então a primeira conclusão aqui eu já tenho. A corrente 1 é igual à corrente 3. Agora vamos observar aqui, pessoal, a corrente 2. Vou fazer ela aqui de verde, ó. A corrente 2 vai ficar U sobre o resistor 2. Olha com atenção aqui quem é o resistor 2. Dividir por 3 Rho L dividido por A, ó, dividir por tudo isso daqui, é a mesma coisa de manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então isso aqui vai ficar U sobre o A vai vir aqui e o 3 Rho sobre L vai vir aqui. Para quem não entendeu, pessoal, eu peguei tudo isso daqui e multipliquei pelo inverso dele, que é isso daqui, ó. Agora, esse valor aqui, ó, vocês acham que comparado com esse daqui, ele é maior ou ele é menor? Ele é menor, porque aqui embaixo a única diferença, moçada, é que ele está sendo dividido pelo número 3, tá bom? Se ele está sendo dividido por 3, alguma coisa então vai se tornar menor. Quando eu pego alguma coisa e divido por 3, vai ficar menor, tá vendo? Então isso aqui, o I1 e o I3 são maiores que o I2, tá bom? Bastante manipulação algébrica e se for preciso eu explico de novo na aula. Eu quero só que todo mundo tente olhar isso com um pouquinho de atenção, essa demonstração, tá bom? Eu vou procurar mais alguns exercícios algébricos aqui para eu trabalhar com vocês. Um beijo, rapaziada!